Eu vou apresentar agora rapidamente uma introdução à valoração. Depois vou passar para o Leonardo e para a Júlia, que vão aprofundar um pouco mais na questão do garimpo, e depois para o Gustavo passar para a apresentação dele. Conforme vocês forem tendo perguntas, vocês podem fazer ou elas diretamente no chat, ou deixar escrito. Tem uma pergunta que daí a gente faz uma listinha de inscrição aqui pelo próprio chat, tá bom? Bom, eu vou voltar aqui na apresentação, então. Primeira pergunta, né, para que valoração? Eu queria dar um passo atrás, então, antes, né, para mostrar os métodos de valoração, para que eles podem ser usados, né? É claro que a gente está aqui falando especificamente de cálculos para compensação, indenização, né? Mas, de modo geral, a valoração pode responder algumas perguntas, como, por exemplo, qual é a relação entre serviços ecossistêmicos e economia e geração de renda, né? E para demonstrar esses efeitos indiretos, a gente pode usar a valoração para botar isso em números e facilitar acordos ou consensos sobre uma problemática específica. A valoração pode ser usada para apoio à tomada de decisão, por exemplo, para desenhar e dimensionar projetos, como, por exemplo, qual fonte de alternativa, qual fonte de energia deveríamos usar, né? Algumas que são mais baratas, mas têm mais impactos sociais, ambientais, outras têm menos. Qual priorizar, né? Ou qual é o tamanho ou localização de um projeto que vai minimizar as externalidades e assim ser socialmente e ambientalmente mais eficiente? Ou quanto vale a pena investir na manutenção de ecossistemas também, né? A gente precisa proteger um ecossistema ameaçado, quanto vale a pena investir nisso, né? A valoração pode servir também para desenhar incentivos econômicos, né? Então, para mudar comportamento de um comportamento mais degradante para um comportamento ambientalmente mais amigável, caso a gente possa dar por exemplo, pagamento por serviço ambiental, quanto deve ser esse pagamento, sob quais condições, ou qual o impacto de um imposto, um subsídio sobre o meio ambiente e sobre a sociedade, né? E, por último, a valoração, então, serve para avaliar a redistribuição de bem-estar, que é, então, a base para a gente pensar em um valor justo para uma compensação ou indenização. Então, a gente precisa ponderar o que se ganha e o que se perde. E a valoração serve, então, para quantificar essas questões. Aqui no nesse nosso esforço conjunto com o Ministério Público, a gente precisa trabalhar para a valoração basicamente duas etapas. A primeira seria uma etapa de mensuração de variáveis biofísicas, em que a gente precisa comparar dois cenários, um cenário com garimpo e um sem garimpo. Qual é a tendência de cada uma das variáveis que a gente vai selecionar ao longo prazo, sem o garimpo e depois com o garimpo. Então, por exemplo, os impactos biofísicos mais gerais que a gente tem aqui, que a gente vai trabalhar, é o desmatamento, o assoreamento e erosão e a contaminação gerada pelo mercúrio. Tá? Essas são as variações biofísicas, né, no meio ambiente, que então vão gerar impactos sociais, econômicos, que seria a segunda etapa de valoração. E por isso a gente está dividindo esses dois conjuntos de seminário em, primeiro, vamos gerar consensos e discutir quais são essas variações biofísicas, porque realmente elas são muito complexas e a gente precisa chegar a parâmetros em comum, né, que a gente possa usar, e depois, como um segundo passo, quanto vale, né, esses impactos dessas variações biofísicas, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter o impacto biofísico do desmatamento, depois do desmatamento vem a abertura de cavos, cronologicamente, né, num garimpo. Depois vem o processamento do ouro com o mercúrio. E cada um desses processos que a gente deixou separado vão levar a diferentes consequências sociais. Então, por exemplo, o desmatamento vai gerar, por exemplo, você vai tirar a oportunidade de extrativistas usarem aquilo para a produção de açaí, de castanha, por exemplo. A abertura de cavos e assoreamento pode gerar problemas de reprodução nos peixes, mortandade de peixes, por exemplo, né? Turbidez da água e diversas coisas que vêm daí. E, por exemplo, o processamento e o despejo do mercúrio pode gerar uma série de danos à saúde, danos ao meio ambiente. Então, esses são os impactos e consequências sociais que a gente vai discutir, então,
no segundo módulo de seminários. Hoje a gente vai ficar focado nos impactos biofísicos e é claro que uma vez ou outra a gente vai precisar falar de um pouquinho de valoração, de valores monetários, porém hoje a proposta é ficar em termos das unidades de medida, como hectares, quilos, metros cúbicos, para depois a gente chegar até reais, né, até valores monetários. Então aqui a gente vai ter essa primeira rodada de seminários em setembro, segunda rodada em outubro, tá? Para a gente então tratar da valoração dos estudos de caso. Os métodos de valoração, a princípio a gente pode valorar algum impacto de maneira mais simples, baseada em preços de mercado, para, por exemplo, se a gente sabe o quanto de peixe que foi morto, por exemplo, devido a uma contaminação, a gente sabe qual que é o valor de venda desses peixes, né, que podem ser consumidos, mas muitos dos serviços ecossistêmicos não têm preços, então a gente precisa ir para outros métodos diferentes de valoração, né? E a gente pode, então, trazer esses valores ou interpretar esses valores com base em interpretação de escolhas das pessoas sobre a importância que as pessoas dão sobre algum serviço ecossistêmico em mercado, indiretamente. Então, por exemplo, você compra um apartamento perto de um rio limpo ou perto de um rio sujo. O preço do apartamento vai ser diferente. Essa diferença que vem dessas questões indiretas, elas vão vir, então, dessa externalidade da poluição do rio, que vai se refletir no mercado. Caso não existam esse tipo de informação, né, a gente pode conseguir interpretar valores de escolhas vindas de simulações de plebiscitos ou leilões, que seria uma segunda categoria do que as pessoas declaram que é a importância ou que é importante para elas. E por último, a gente pode usar comparações, né, com custos de mudanças em cenários semelhantes, mas que a gente assume valer a pena. Ou seja, se a gente, por exemplo, perde por desmatamento 1 hectare de floresta, a gente assume que aquilo tem que voltar para o seu lugar e que o custo daquele hectare vai ser, então, uma aproximação dos benefícios que aquele hectare geraria. E aqui uma ressalva que a gente vai acabar vendo ao longo dessa rodada de seminários é que justamente como a gente tem vários métodos possíveis, né, de serem usados, a gente tem várias perspectivas de valoração. E aqui vai ser interessante a gente notar como, por exemplo, a Secretaria de Perícia vem usando um tipo de método e a Polícia Federal vem usando outro tipo de método, que é claro que depende das demandas, né, em qual pergunta a gente quer responder. Mas então aqui a gente vai falar de bens cessantes, que é, por exemplo, aqui nesse gráfico a gente tem uma expectativa de bens sem impacto, que seriam essas colunas laranjas, por exemplo, uma colheita anual de castanha, né, uma produção anual de castanha. Se você tem um desmatamento, você vai ficar, até que você restaure isso, um tempo sem esses benefícios, né? Eles vão parar e aí a gente vai pegar então a diferença, né, do que poderia estar sendo ganhado e o que não está sendo ganhado, né? A mesma questão com, por exemplo, deixar de ter saúde ou ficar um tempo sem trabalhar em que você não vai receber o seu salário. Isso é um jeito de você medir, então, esse impacto na sua saúde, né? Por outro lado, outra perspectiva, a gente tem uma perspectiva ligada aos custos de restauração, né? Que é, por exemplo, a recuperação dos benefícios perdidos. Então, muitas vezes, quando a gente não sabe ou é muito difícil da gente conseguir estimar e quantificar os valores monetários dos benefícios, por exemplo, de serviços ecossistêmicos, a gente pode assumir que o valor deles é o valor que é o custo da gente recuperar a perda desses serviços. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico a gente vai ter um investimento inicial, que seria o custo de você ou fazer uma restauração florestal ou até fazer um tratamento de saúde, que depois vai gerar uma série, né, um fluxo contínuo de benefícios, que a gente talvez não saiba exatamente quanto que é, mas a gente assume, então, que esse fluxo de benefícios ele vai ser igual ou maior ao custo que a gente teve de restauração, porque a gente assumiu que vale a pena ter esse custo de restauração.